Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje, galera, nós vamos estudar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Continuação do estudo do triângulo retângulo. Nas aulas passadas, nós vimos as relações métricas. O que são as relações métricas? As relações métricas são as relações onde a gente calcula as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Lá nós tínhamos a hipotenusa, o cateto, a altura relativa, as projeções. Aqui na trigonometria, nós vamos estudar as razões trigonométricas que são baseadas na medida dos ângulos do triângulo. Então, você vai olhar para os ângulos do triângulo e, através dos ângulos, nós vamos calcular a medida dos lados. Tá? Por isso que a trigonometria vai estudar as relações entre os ângulos nos triângulos. Ok? Bom, essa técnica ela é usada desde o século II a.C. por um matemático chamado Hiparco. O Hiparco, ele utilizava um instrumento chamado de astrolábio. Esse instrumento, que está mais ou menos representado aqui, ele servia para você descobrir a distância que as grandes navegações ainda tinham que percorrer para chegar à terra firme. Então, ele apontava para uma estrela fixa, olhava a angulação, né, qual é o ângulo formado com o horizonte, e aqui ele usava as razões trigonométricas e ele calculava as distâncias, como a altura e tudo. Tá? Hoje esse instrumento recebeu o nome de teodolito. É um instrumento também de precisão, ele serve para a gente fazer marcação de plantas, de terrenos, para medir ângulos. Tá? Quem usa geralmente esses instrumentos são os engenheiros. Tá? Então, por exemplo, você chega em frente de um prédio, você quer medir a altura desse prédio. Então, você posiciona seu teodolito a uma certa distância, faz a inclinação dele aqui, ó, vê qual é o ângulo que você está observando, enxerga o topo do edifício e, com isso, sabendo que o ângulo é de 30 graus, você consegue, através da trigonometria, descobrir a altura do edifício. Certo? Nós vamos aprender isso nessa aula. Bom, o nosso triângulo retângulo, que é chamado triângulo ABC, nós já vimos que ele tem o ângulo reto. Quem está de frente para o ângulo reto é a hipotenusa. E nós temos outros dois ângulos, que são agudos. Tá? Esses dois ângulos, eles formam aqui o ângulo reto. Os dois lados são os catetos. Então, a gente aprendeu que a hipotenusa é o lado maior do triângulo, quem está de frente para o ângulo reto, e os outros dois lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Tá? A partir de agora, esses catetos eles vão ganhar um sobrenome. Ele vai ser chamado de cateto oposto e de cateto adjacente. Jarinho, o que é o cateto oposto? Cateto oposto é quem está de frente para o ângulo que você está considerando. E quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é o cateto que está formando o ângulo com a hipotenusa. Tá? Então aqui nesse triângulo, o cateto oposto é esse e o cateto adjacente é esse. Não. Depende do ângulo. Tá? Por isso que você tem que dizer qual é o ângulo que você está levando em conta. Vamos ver o exemplo? Olha aqui, ó. O mesmo triângulo, ABC, ó. O lado que está de frente para o ângulo reto é a hipotenusa. Aí agora, ó, eu estou falando do ângulo alfa. Eu estou falando só desse ângulo aqui. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É quem está de frente para ele. Está aqui, ó. Quem está de frente para ele é o lado AC. Então, esse lado aqui é o cateto oposto. E quem é o cateto que forma o ângulo alfa com a hipotenusa? Ó, a hipotenusa, ó, o cateto aqui embaixo. Ó. O cateto está formando o ângulo alfa. Aí, nesse caso, ele é o cateto adjacente. Certo? Jarinho, e se eu mudar o ângulo? Se você mudar o ângulo, aí você vai trabalhar com esse ângulo aqui. Ó. Tá? Quem é o cateto oposto a esse ângulo beta? O cateto oposto ao ângulo beta é o cateto que está de frente para o ângulo beta. É esse aqui. Ó. Tá vendo? Ó? E quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o que forma o ângulo com a hipotenusa. Ó. A hipotenusa, ó. O ângulo está lá em cima. Ó. O lado que forma o ângulo com a hipotenusa é chamado de cateto adjacente. Tudo bem? Então, o cateto oposto e o cateto adjacente depende do ângulo que você esteja trabalhando. Tá? Por isso que é importante você mencionar qual é o ângulo. Certo?
Bom, a partir de agora nós vamos começar as nossas relações. A primeira relação dela é chamada de seno, tá? O seno de um ângulo. O que é o seno? Olha aqui, ó. O seno é a razão, ou seja, é a divisão entre o cateto oposto ao ângulo que você está considerando e a hipotenusa, tá? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Vamos olhar esse triângulo aqui, ó. Vamos olhar esse triângulo, ó. Triângulo, a hipotenusa é A, B é um cateto, C é outro cateto. Ei, Jarim, B é o cateto oposto à hipotenusa? Eu não posso dizer ainda, porque eu não disse qual é o ângulo, tá? Eu tenho que me referir qual é o ângulo, tá? Então, vamos calcular o seno de alfa, o seno desse ângulo aqui, ó, alfa. Agora eu estou dizendo que é alfa, ó, seno de alfa. O que é que a regrazinha diz? A regra diz que o seno, ó, é o cateto oposto ao ângulo alfa, então é o cateto que está de frente ao ângulo alfa, ó, que é B, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é A, é o lado maior do triângulo, quem está de frente para o ângulo reto, tá? Então, seno de alfa, cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa, é B sobre A. E se o ângulo for beta agora? Então, seno de beta. Quem é o seno de beta? Cateto oposto ao ângulo beta, dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? Quem é que está de frente ao ângulo beta? É C, ó. Tá vendo? E quem é a hipotenusa? É A. Então, o seno de beta, cateto oposto ao ângulo beta, dividido pela hipotenusa. Ou seja, C sobre A. Tá? Então, o que é o seno? O seno é só você dividir o cateto oposto pela hipotenusa. Lembre de dizer qual é o ângulo. Tá? Essa é a nossa primeira relação. Vamos para a segunda. A segunda relação ela é chamada de cosseno. Tá? Cosseno nada mais é do que a razão, que é a divisão entre o cateto adjacente e pela hipotenusa. Então, você vai pegar o cateto adjacente ao ângulo e você vai dividir pela hipotenusa. Tá ok? Vamos lá para o triângulo. Vamos pegar o ângulo alfa. Aqui o ângulo alfa. Aqui. Quem é o cateto adjacente a alfa? O cateto adjacente é aquele cateto que junto com a hipotenusa forma o ângulo. Ó. Então, está aqui a hipotenusa, está aqui o cateto adjacente, ó. Ele forma o ângulo. Então, o cateto adjacente é C e a hipotenusa é A. Então, ó, o cosseno de alfa é C sobre A. Tá? E se eu pegar o ângulo beta, esse ângulo daqui de cima? Mesmo jeito, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É aquele que junto com a hipotenusa forma o ângulo. Ó, daqui a hipotenusa, ó o cateto formando o ângulo beta lá em cima. Ó. Então, esse cateto aqui é chamado de cateto adjacente. É o cateto que vem pregado no ângulo. Tá? Então, cosseno de beta é o cateto adjacente, que é B, sobre a hipotenusa. Ok? Então, seno é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Agora, vamos para a última. A última relação é chamada de tangente. Tá? Jarim, o que é a tangente? A tangente é você dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá? A hipotenusa não entra na continha. É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, vamos lá. Olha para o triângulo. Se eu pegar esse ângulo aqui, ó, o ângulo alfa, quem é o cateto oposto a alfa? É B. E quem é o cateto adjacente, que forma o ângulo alfa, colado no alfa? É C. Então, a tangente de alfa é B sobre C. E se eu pegar esse ângulo beta aqui, ó, quem é o cateto oposto ao ângulo beta? É C. E quem é o cateto adjacente, colado no ângulo, é esse lado aqui, ó, que é B. Ó. Então, a tangente de beta é C sobre B. Tá certo? Então, não esqueça. O seno é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Não esqueça de dizer qual é o ângulo que você está trabalhando, ok? Então, vamos olhar para cá, para esse triângulo, um resumozinho. Olha o nosso mesmo triângulo. Vamos fazer o seno
Tá? Vamos fazer o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa. Aqui, eu peguei só esse ângulo. Quem é o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É B. Quem é a hipotenusa? É A. Pronto, já fiz o seno. Quem é o cosseno? O cosseno desse ângulo aqui, ó, de alfa, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o cateto que cola na hipotenusa. Tá? É C. E quem é a hipotenusa? É A. E quem é a tangente? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É B. Quem é o cateto adjacente? É C. Ah, Jarim, quer dizer que a tangente não tem a hipotenusa? Não tem a hipotenusa. Tá? Vamos mudar o ângulo agora. Vamos pegar esse ângulo beta, fazer rapidinho. Vamos calcular o seno, cosseno e a tangente de beta. Quem é o seno de beta? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Quem está de frente à beta? C. E quem é a hipotenusa? A. Tá ok? Aqui, ó. A. Vamos fazer o cosseno de beta. Quem é o cosseno de beta? É o cateto adjacente, que está colado no ângulo. Ó. É B. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é A. Então, B sobre A. E quem é a tangente? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto desse ângulo beta? É C. E quem é o cateto adjacente? É B. Ok? Bom, gente, se você olhar as relações, ó, eu fiz as relações do ângulo alfa e do ângulo beta, a gente acaba percebendo uma coisa. Ó. A gente acaba percebendo que esse ângulo aqui no triângulo é 90 graus. Se esse ângulo é 90 graus e a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, significa dizer que o ângulo alfa mais o ângulo beta medem 90 graus. Tá? Quando eu jogo isso nas relações trigonométricas, eu chego à seguinte conclusão. Não sei se você percebeu. Ó, que o seno do ângulo alfa é igual ao cosseno do ângulo beta. E que o seno do ângulo beta, ó, é igual ao cosseno do ângulo alfa. Jarim, por que é que isso ocorre? Isso ocorre porque dois ângulos, quando forem complementares, ou seja, quando a soma deles der 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno de outro. Tá? Então, por exemplo, 30 e 60 graus. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Por quê? Porque eles dois somados dá 90 graus. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Por quê? Porque 60 e 30 somados dá 90 graus. Então, toda vida que você tiver ângulos complementares, que a soma der 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Ok? Fica essa regrinha aí para nós. Bom, o que significa? Aquele cara lá, o Hiparco, né, lá de Niceia, ele é chamado de pai da trigonometria porque ele montou uma tabela, minha gente. Ó, ele colocou todos os ângulos, ó, de 1 grau até 89. Tá? E a gente tem, isso está na apostila de vocês, os valores já, para o seno, para o cosseno e para a tangente. Logicamente, esses valores estão aproximados, com 4 casas decimais, mas quando a gente for trabalhar, a gente não vai usar esses valores com essas 4 casas decimais, a não ser que a questão peça. Tá? E não é necessário também memorizar isso aqui, ninguém vai memorizar. Tá? Quando a questão falar em algum ângulo, ele tem que dar o valor para nós, do seno, do cosseno e da tangente. Ele tem que dizer qual é a medida do seno, do cosseno e da tangente, tá? Para a gente poder calcular. Então, isso aqui é chamada de tabela trigonométrica ou simplesmente tábua trigonométrica, tá? Então, nós vamos usar esses valores, tá? Vamos para um exemplo. Ó, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Ó. Um avião levanta voo seguindo um ângulo de 20 graus em relação ao solo. Após a decolagem, ele percorre uma distância x metros em linha reta até encontrar-se 400 metros acima do ponto mais alto de uma montanha, cuja altura é 800 metros. Qual foi a distância aproximada percorrida pelo avião até atingir esse ponto? Ó, então, o avião está aqui, ó, ele sobe assim, ó, formando um ângulo de 90 graus, tá vendo? Ó? Ele sobe e passa por cima de uma montanha. A questão diz que ele passa com uma altura de 400 metros e a montanha tem uma altura de 800. Então, ó, do topo da montanha para o chão
é 800 e esse pedaço aqui, ó, é 400. Tá? Tá vendo o triângulo? Observe que na questão, ó, ele deu o valor do seno de 20, do cosseno de 20 graus e da tangente de 20 graus. Tá? Como ele quer saber essa distância que ele andou, ó, na hora que isso aqui formar um triângulo retângulo, ó, nós vamos calcular a hipotenusa. Então, ele quer que você encontre a hipotenusa. Tá? Ó, a hipotenusa é a medida x que a gente quer encontrar. Então, vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o seno. Observe, eu já fiz. Ó. O seno de 20, agora eu estou pegando um ângulo de 20. O seno de 20 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é esse cateto que está de frente. Ó. É 800 mais 400. Aqui onde eu já coloquei. Ó. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é x, ó, sobre x. Tá? Então, fica assim, ó, o seno de 20 é 1.200, que é 800 mais 400, dividido por x. Vamos lá. Usa o valor que ele deu. Quem é o seno de 20? 0,34. 0,34, aí eu coloquei no lugar do seno de 20. Fica 1.200 sobre x. E agora? Agora a gente faz um meio pelos extremos. Tu lembra que aqui embaixo tem um 1, né? Isso. Então, faz 0,34 vezes x, 0,34x. 1 vezes 1.200, 1.200. Tá? E agora, pega o 0,34 e passa para o outro lado dividindo. Quando você dividir, vai ficar 1.200 dividido por 0,34. Esse resultado dá aproximadamente quanto? 3.529. Portanto, o avião percorreu assim, ó, em linha reta, 3.529 metros. Tudo bem? Então, quando aparecer essa medida, a medida desses ângulos na questão, não se preocupe. A questão vai dar para você o valor do seno, do cosseno e da tangente. Você só precisa ver qual é a relação que você vai usar. Tá certo? Bom, acontece que a gente tem aquilo que a gente chama de ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, de 45 e de 60. Tá? Na tabela, nós temos os valores desses ângulos em decimais, porque lá na tabela está tudo em decimal. Assim? Só que também existe uma maneira de você trabalhar o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos em fração. Em alguns casos, é melhor você trabalhar com fração. Tá? Para isso, eu vou te ensinar como é que faz a montagem da tabela, para a gente decorar ela, para a gente aprender ela. Tá? Então, ó, aqui bota seno, cosseno, tangente. E aqui, ó, bota 30, o ângulo de 30, o ângulo de 45, o ângulo de 60. Tudo bem? Agora nós vamos montar isso daí. Lá na apostila de vocês, ele pede para a gente demonstrar, para a gente chegar nessas medidas. Aqui eu já estou trazendo os valores prontos, tá bom? E aí você vai cantar a musiquinha assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Só não tem raiz no 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Só não tem raiz no 1. Vamos lá, ó. Olhe para a tabela agora. 1, 2, 3. Vai para baixo, ó. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Então, ó, tudo sobre 2. Só não tem raiz no 1. Então, você só não coloca raiz no 1. Ó. Coloca raiz no 2 e coloca raiz no 3. Tá vendo? Já montou. Quanto é que vale o seno de 30? Ó, o seno de 30 vale 1 sobre 2. Quanto é que vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto é que vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Quanto é que vale o cosseno de 30? Ó, raiz de 3 sobre 2. Quanto é que vale o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. E quanto é que vale o cosseno de 60? 1,5. Tá? Então, para montar o seno, o cosseno de 30, 45 e 60, é só lembrar da regrazinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Só não tem raiz no 1. Tá? Jari, e a tangente? Como é que faz a tangente para preencher a tabela da tangente? Aí a tangente a gente usa outra frasezinha. Ó. A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. É a música do Natal. A tangente é diferente. Vejam só vocês.
raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Montou a tabela, tá? Então, 30, 45 e 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, só não tem raiz no 1. E a tangente? A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá? E aí você monta a tabela e quando você precisar, você usa os valores fracionários, tá? em forma de fração. Tudo bem? Esses são os ângulos notáveis. Vamos ver um exemplo. Bom, tá aqui, ó. Em cada um dos triângulos retângulos a seguir, determina o valor de x. Ó, então, tem duas letras aqui, ó, letra A e letra B. Você note que o ângulo aqui é 30, ó, e o ângulo da letra B é 60. Tá? Bom, olha para o ângulo reto. A primeira coisa que tu faz é olhar para o ângulo reto. Aqui o ângulo reto. Quem é que está de frente para o ângulo reto? É x. Então, quem está de frente para o ângulo reto é x. Se x está de frente para o ângulo reto, x é a hipotenusa. Então, vamos lá. E esse 3? Quem é esse 3? Ó, esse 3 está de frente para o ângulo 30. Quem está de frente para o ângulo 30 recebe o nome de cateto oposto. Qual é a relação que eu vou aplicar? O seno. Quem é o seno de 30? É o cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, que é x. Aqui onde eu botei. Ó. Beleza. Aí, ó, Jarim precisa ir na tabela? Precisa não, porque a gente aprendeu agora. Quem é o seno de 30? Aí, ó, o seno de 30 é 1 sobre 2. Ó. 1 sobre 2. Igual a 3 sobre x. E agora? Agora nós faz o meio pelos extremos. X vezes 1 dá x e 2 vezes 3 dá 6. Então, quanto é que mede o valor de x? 6 centímetros. Tá vendo como é fácil? Vamos olhar para cá agora. O ângulo é 60. Quem está de frente para o ângulo de 60? É 2 raiz de 3. E quem está formando o ângulo de 60? É x. Jarim, não tem a hipotenusa não. Ó, eu sei que isso aqui é a hipotenusa. Não tem a hipotenusa não. Então, não vamos calcular a hipotenusa. Tá? Lembra? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como a questão não quer nada da hipotenusa, então eu nem faço seno, nem faço cosseno. A não ser que você queira calcular o seno, achar o valor da hipotenusa, né, para depois achar o outro valor, mas não precisa. Então, Jarim, qual é a relação que eu vou fazer? Tangente. Por quê? Porque a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, quem é a tangente de 60? A tangente de 60 é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? 2 raiz de 3. Tá? E quem é o cateto adjacente a 60? O cateto adjacente a 60 é x. Então, fica 2 raiz de 3 sobre x. Aí você vai na tabela. Quanto é que vale a tangente de 60? Precisa usar aquele número decimal? Não, usa o fracionário. A tangente de 60 é raiz de 3. Ó. Então, eu botei no lugar da tangente de 60, raiz de 3. Igual a 2 raiz de 3 sobre x. E agora? Agora eu faço o meio pelos extremos. Raiz de 3 vezes x, raiz de 3x. E 2 raiz de 3 vezes 1, 2 raiz de 3. E agora? Agora a raiz de 3 passa dividindo para lá. Ó. Aí vai ficar 2 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Aí eu corto a raiz de cima, a raiz de baixo. Sobrou quanto? 2. X igual a 2. Portanto, x é igual a 2 centímetros. Tudo bem, minha gente? Então, ó, razões trigonométricas. Nós vamos calcular os valores do seno, do cosseno e da tangente apenas usando os ângulos do triângulo. Ok? Não esqueça, seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E não esqueça de dizer qual é o ângulo que você está trabalhando. Ok? Se os ângulos forem de 30, de 45 e de 60, é só você montar a tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Só não tem raiz no 1. E a tangente? A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ok? Forte abraço. Até a próxima aula. Faça os exercícios propostos no final do slide. Um abraço.